unidos para a glória do Senhor. Nada nos impediu de estarmos aqui juntos. Estamos já no finalzinho, né, do quarto trimestre e a gente está trabalhando, né, aqui com o tema fidelidade. E como nosso Senhor tem sido fiel conosco, né, nesses dias. Como nós temos visto a fidelidade do nosso Deus. Vamos ler lá em Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Vamos orar? Oremos, querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos permitir estarmos juntos para te adorar, para ouvir a tua palavra, Senhor, para escutar os louvores, Pai, para orarmos uns pelos outros, Deus. Nós somos gratos, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Senhor, receba esse culto, Deus, que é para ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir. Está escrito assim: tempo de anunciar as boas novas. Jesus nasceu. É tempo de refrigério e restauração de todas as coisas. Vamos lá, a leitura bíblica, que se encontra lá em Hebreus 1, de 1 a 3. E diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Vamos ouvir agora um hino do cantor cristão Coroai.
Amém. Vamos fazer uma oração, mais uma oração. Eu queria que a irmã Ana Paula fizesse essa oração, né? Agradecendo, que o Senhor até que nos sustentou. Nós estamos aqui, agradecendo pelo pessoal do Face, agradecendo pelas famílias que estão aqui representadas, pela nossa igreja. Pode orar por nós? Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos, ó Pai, nesse momento como igreja, Senhor, exaltando e glorificando o teu santo e bendito nome, ó Pai. Neste momento, Senhor, nós estamos mais uma vez lembrando, Senhor, do teu nascimento, do amor tão grande, Senhor, que tu teve por nós, por cada um de nós, ao mandar, Senhor, seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por cada família aqui representada, por cada pessoa que está lá pelo Facebook assistindo ao nosso culto, por aquele, Senhor, que ainda irão assistir. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, suas ricas bênçãos, ó Pai, para cada família, para cada vida, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, Senhor, a cada dia. Ó Pai, muito obrigada por tudo. Te pedimos, ó Pai, pela vida do pastor, que estará nos trazendo a mensagem no culto desta noite, pela vida da Tati, ó Pai, que está dirigindo o culto, que tu abençoe, Senhor, a tua serva também, a sua família, ó Pai, derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Ó Pai, muito obrigada por tudo. É em nome do teu amado Filho Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Comunicação 360. Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para lembrar os irmãos alguns recadinhos que são importantes para a vida da nossa igreja. O primeiro deles, a campanha do quilo, que mesmo nesse final de ano a gente não encerrou ela continua. Existem pessoas que são atendidas por esses quilos que os irmãos doam. Então, a entrega pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, ou aos domingos, durante a EBD e o culto, que é de 9 a 10h30, pode ser entregue também. Os irmãos que têm dificuldade quanto a isso, podem também fazer um depósito pelo Banco Itaú, a conta está aí, e encaminhar ou via WhatsApp para o número do tesoureiro, que é o irmão Marcionil, ou preferencialmente os irmãos que estão indo na igreja, né, participando da atividade presencial, colocar no envelope do dízimo, tanto para dízimo, para oferta e para a campanha do quilo. Os irmãos têm esses caminhos para poder estar ajudando e abençoando a vida de outras pessoas, né, que precisam. As atividades presenciais, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e seguida de uma reflexão, aos domingos, às 9h da manhã. As mensageiras do rei e embaixadores do rei, nesse final do ano, eles não vão estar se reunindo, vão voltar às atividades só a partir de janeiro. Então, na próxima segunda-feira, não tem atividade de mensageiras e embaixadores do rei, tá, irmãos? Agora, os cultos, nós temos as atividades presenciais, mas nós temos os cultos de oração, que estão sendo transmitidos pelo Zoom, nós temos as reuniões, a própria EBD, a própria reflexão, continua sendo transmitida pelo Zoom, e o gabinete pastoral, que é às quartas-feiras, de 2 às 18 horas. Os irmãos que se sentem confortáveis para ir para a igreja estão sendo atendidos com álcool gel, com todas aquelas normas de segurança, podem ir tranquilamente. E os irmãos que não se sentem seguros têm essa facilidade da ferramenta que é o Zoom, que está transmitindo tudo que a igreja tem que proporcionar. Os aniversariantes da semana, nós temos a irmã Milena, que foi dia 20, temos o irmão Vinícius Assis, que foi dia 20 também. Hoje é a irmã Luciana Benevenuto, no dia 25 o irmão Manuel Messias, aniversário de casamento nós tivemos no dia 19 a irmã Thaís e Valdério Júnior, no dia 21 a irmã Indeni e o irmão Maurício, e no dia 22, que foi ontem, a irmã Rafael e o irmão Leandro. Nós damos os parabéns para os irmãos, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. No próximo domingo, irmãos, nós teremos a Assembleia da Igreja, que será uma Assembleia ordinária, seguida de uma Assembleia extraordinária. Essa Assembleia será feita presencialmente. A Assembleia ordinária, a primeira convocação é às 10 horas, e a extraordinária, se eu não me engano, é às 10h30, que é a primeira convocação da Assembleia Extraordinária. Nós contamos com a presença dos irmãos que se sentem confortáveis para ir, mas a Assembleia também será transmitida pelo Zoom. E o último recado, no domingo,
foi várias vezes, as músicas que foram contempladas no culto foram da cantata Emanuel, que foi feita pela nossa igreja, né, pelo coral da nossa igreja. Essas músicas, elas estão sendo colocadas no YouTube. E a gente pede aos irmãos para, de vez em quando, dar uma olhada lá, porque está sendo sempre atualizado o conteúdo do canal, está sendo colocado as mensagens, os cultos de quarta-feira, os cultos de domingo, está sendo colocado lá. Então, para os irmãos estarem indo lá, curtir, assistir e compartilhando também. É uma maneira de nós estarmos evangelizando e transmitindo a palavra do Senhor. É só isso, irmãos, por hoje. Boa noite. Obrigada, Lúcia. Deus abençoe. Vamos à leitura bíblica, né? Que se encontra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. E vai nos dizer assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos agora ouvir o hino, né? Ouvir e cantar, do HCC 202, Ele é meu e teu Senhor. Vamos ouvir?
Amém. Vamos agora para um momento de intercessão, né? Eu queria pedir para a irmã Wene fazer esse momento de intercessão. Pastor Hamilton está aí? Ou o pastor Hamilton? Muitos são os motivos, né? Olá. Eu sei que Olá, cada um meus tem. amados. Está ouvindo, pastor? Eu estou ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Então, pode continuar falando, que eu estou... Fala que eu escuto. Eu sei que são muitos os motivos, né, que a gente não vai poder colocar aqui, mas a gente coloca sempre nos cultos, né, diariamente, que nós fazemos. Não esquecendo da gente orar sempre pelos pedidos da igreja, né? Se alguém tiver algum pedido no coração que deseja, né, expressar agora, fique à vontade. Eu gostaria muito que o pastor Hamilton fizesse essa oração. Hoje faz aniversário a Luciana, a irmã Luciana, né? É motivo de grande gratidão para nós duelos da nossa igreja. Nós somos gratos pela vida dela, né? Que colocássemos ela em oração. E todos os outros, né? Que têm feito aniversário. Fique à vontade, pastor. Luciana, duelos, e eu gostava. A Venância está lembrando da gente orar pela nossa família também. O irmão dela, junto com a companheira dele, eles estão com Covid. Eles foram diagnosticados, eles moram na mesma casa que a minha sogra. Então, embora seja uma casa bem grande, com a autonomia dos cômodos, né? Mas o ambiente é convívio mesmo. Isso tem deixado a vizinha um pouco preocupada, né? E todos nós faremos o teste amanhã, todos faremos o teste, porque é um intercâmbio entre as duas casas que Venância reveza com as meninas no cuidado da minha sogra e ela tem contato, ela e Rayane, com o meu cunhado com mais frequência. Então, vamos fazer o teste. Os irmãos orem para que tudo esteja bem e que ele se restabeleça logo, juntamente com a companheira dele. E nós vamos orar. Estava falhando a ligação quando você, Tati, fez a menção de um pedido de oração. Você mencionou e eu não ouvi direito. Me perdoe. Foi a irmã Luciana, que está fazendo aniversário hoje. Sim, aniversário. Ela é do Ministério Elos. Okay. E a gente é grato pela vida dela, né? Mais algum pedido de oração, meus irmãos? Vamos orar, então. Eu não vi nem ninguém abrindo o microfone. Pastor? Não, Amy. Seria bom hoje também nós estarmos agradecendo, né, por todos esses meses, né, que a gente tem se reunido para realizar os cultos de oração e as respostas de oração que a gente recebeu. São muitos, ontem estivemos falando sobre isso, são muitas respostas, quanta coisa o Senhor operou, né, durante todo esse tempo. Eu creio que todos os pedidos foram respondidos de alguma forma. Às vezes com um não, a gente estava esperando um sim, mas o Senhor respondeu com um não, e a gente sabe que a vontade do Senhor é soberana. Então, agradecer a Deus pelos milagres, né, que aconteceram, que a gente viu realmente pessoas que estavam em situações muito críticas se recuperarem, e a gente tem visto, né, o mover de Deus. E hoje nós vamos ter esse intervalo, né, de alguns dias, aí só retornamos na segunda. Então, vamos também agradecer, né, por todo esse tempo que a gente tem se reunido. Tá bom? Eu gostaria que lembrassem de orar pelo pastor Alonso Colares. Alonso Colares, ele gostou muito de nossa igreja. É o diretor lá da FADEG, ele pregou na ocasião do aniversário da igreja.
Eu peço orações por ele, pela família dele, que ele perdeu o pai dele hoje. O pai dele foi acometido dessa enfermidade tão maléfica, né? Então, ele hoje está de luto, e nós também. Pai amado, nós louvamos o teu nome, nós rendemos graças pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido nesse tempo, onde estamos nos reunindo online. Desde março, Senhor, que nós estamos com essa alternativa de comunhão e de adoração e de busca ao Senhor. Rendemos graças pelas respostas às orações que o teu povo tem feito nesse lugar. Suplicamos, Deus, as mais ricas bênçãos sobre aqueles que são lembrados aqui. Nesta hora, nós agradecemos também pelo aniversário da Luciana, que atua no Ministério Elos. Oh, Deus, muito obrigado, que o Senhor preserve a vida dela por muitos anos e que ela continue a servir com alegria. Oh, Deus, nós lembramos daqueles que estão ansiosos, incluímos nossos familiares nisso e colocamos em tuas mãos, que o Senhor, no controle de tudo, dê livramento a nós e proteção àqueles que já foram infectados. Abençoa, Deus bendito, aqueles que não estão participando agora, mas estão online pelo Facebook ou, Deus, depois assistirão. Nós suplicamos, Senhor, que as tuas misericórdias alcance cada coração daqueles que visualizarem, que participarem deste culto. Deus querido, nós também pedimos o conforto do Senhor para a vida do pastor Alonso Colares e seus familiares, pois ele hoje está de luto, porque seu pai foi chamado à tua presença, servo do Senhor, que deixa uma lacuna na liderança da igreja, pois era uma pessoa muito participativa e ativa. Nós suplicamos, Senhor, esteja consolando o coração do pastor Alonso, de seus familiares todos. Abençoa assim, Deus, nós te pedimos. E nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor perdoa os nossos pecados e tem comunhão conosco por intermédio de Jesus Cristo, Salvador, Senhor e Redentor nosso. Em nome de quem nós oramos. Amém. E a palavra é sua, pastor. Ok, se a palavra é minha, vamos continuar, então, estudando a palavra de Deus. Eu falei sobre o texto de Lucas, no capítulo 2. Tem várias mensagens ali. E desta feita, eu gostaria que você olhasse para o texto de Lucas, capítulo 2, versos de 8 ao verso de número 14. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 2, versos de 8 a 14. Se não, acesse no celular. Se você estiver usando para a reunião, talvez você tenha dificuldade. Então, presta atenção que a gente vai repetir esse texto que já foi lido pelo menos 2 vezes nesses últimos dias, né? Lucas 2, verso 8 diz assim: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, disse: não temais, porquanto vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal:
achareis um menino envolto em faixas e deitada em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Texto que eu vou focar um pouco mais é parte do verso 10 e verso 11. Porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo ao Senhor. O anjo deu uma notícia muito legal, notícia de grande alegria. Se você fosse dar uma notícia hoje de alegria, o que você contaria? De vez em quando a gente assiste algum programa televisivo em cultos, né? Conta a bênção, meu irmão. Aí a pessoa vai e fala da bênção que recebeu. Se eu perguntasse a você, meu irmão, conta a bênção, o que é que você diria? Qual seria a boa notícia que você traria para nós agora? Você teria uma boa notícia? Provavelmente. Aquele anjo, ele deu uma notícia de grande alegria. Essa semana, boa parte do mundo estará parando para celebrar o Natal. O comércio vai fechar, os escritórios estarão fechados. Tem gente que para e só volta em janeiro. Aliás, eu queria falar com um amigo que é advogado e o nosso computador foi ao escritório dele, que eu não estava conseguindo falar com ele. Ele está numa fazenda, descansando com a família. Aí chegou o meu amigo contador, que foi ao escritório, que são vizinhos, foi ao escritório dele e me mandou uma foto. Recesso de atividades, do dia 19 de dezembro a 10 de janeiro. O recesso do Poder Judiciário acontece nesse período. E muitos param, porque o povo fica concentrado na grande festa. Muitas pessoas, eu não sei como vai acontecer agora, mas no período fora do período de pandemia, o povo circula muito. Os shoppings ficam superlotados. Mas no dia de Natal, as ruas ficam vazias muitas vezes. As pessoas começam a ceia no dia 24 e vão até a madrugada, numa celebração festiva, e no dia seguinte dormem até tarde, salvo raras exceções. Mas impressionante para mim é que um evento que aconteceu há aproximadamente 2020 anos atrás ainda tem esse profundo impacto nos dias de hoje, mesmo sendo um evento que aconteceu há tanto tempo atrás, e não apenas no Brasil, não apenas nas nossas cidades, mas em boa parte do mundo. E interessante que a maioria do mundo contemporâneo, mesmo aqueles que não conhecem a Jesus, mesmo aqueles que não sabem que Jesus é Salvador, quando vai assinar algum documento, antigamente a gente assinava muito cheque, né? Aí tinha que colocar uma data. Quando você coloca uma data e que diz o ano, você está declarando que são os anos do nascimento, pós-nascimento do Senhor Jesus Cristo, chamados Anos Domini, Anos do Senhor. Nós estamos no ano de 2020,
anos que tem o nosso Senhor em termos da concepção histórica. Então, todas as vezes que você escreve uma data, você está fazendo referência ao nascimento de Jesus. Você está marcando ali, na sua história, na história documental, que o registro é o ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são os anos somados a partir do nascimento de Cristo, com com as divergências históricas e culturais que todos nós conhecemos, né? Mas o que é importante sobre o Natal, que esse verso de número 10, os versos 10 e 11, trazem para a gente, o que é tão especial a respeito do Natal? É uma notícia muito feliz, porque é uma notícia que traz alegria, novas de grande alegria. Eu vou estar olhando um pouquinho sobre coisas que são importantes nesta data. Esta data é um marco do anúncio de novas de grande alegria. Há algum tempo nós recebemos algumas notícias. Na década de 60, a notícia que impactou o mundo foi de que Neil Armstrong havia pisado no solo lunar. Ele havia pisado no solo e muita gente até hoje não acredita nessa possibilidade, embora todas as evidências científicas. Foi uma notícia extraordinária, uma boa notícia para o mundo. Outra notícia que impactou também, eu me lembro que quando isso ocorre, né, quando Saddam Hussein foi preso, o presidente americano da época adquiriu uma grande popularidade. E, de igual modo, aconteceu com o presidente que estava no comando da nação americana quando mataram aquele terrorista, Osama Bin Laden. Tanto que ele estava numa curva descendente de popularidade e ele foi reeleito, né? Ele foi reeleito. Naquela época, a notícia trouxe alegria a muita gente. Trouxe alegria a muita gente. As novas de grande alegria não são para apenas muita gente, são para todo o povo, como diz o texto da palavra de Deus. E será para todo o povo, não apenas para alguns que são simpatizantes de A, de B ou de C, ou alguns que odeiam a outros e, de repente, a coisa ruim que acontece com aqueles que são odiados traz uma sensação de justiça feita, de vingança até mesmo, e que traz alguma espécie de contentamento. As vítimas do 11 de setembro, que foram mais de 5 mil pessoas que morreram naquele atentado, os familiares, certamente, quando ouviram a notícia de que Osama Bin Laden tinha sido morto, certamente celebraram, pessoas foram para as ruas soltar fogos, mas as novas de grande alegria que Deus traz a nós são novas que anunciam a vinda de Deus à Terra. E o mais impressionante, ele veio na forma de gente. Ele veio na forma de um ser humano. É uma notícia que traz a alegria. Deus está conosco. Por isso, ele é chamado Emanuel. Significa exatamente Deus conosco. Deus está presente na sua vida, meu irmão. Isso deve ser motivo de grande alegria, novas de grande alegria. Você tem estado alegre ou você tem passado momentos de grande tristeza ao invés de ser de grande alegria? Eu sei que por tribulações todos nós passamos,
Mas, como disse da última vez, Jesus é nossa alegria. A nossa alegria é a alegria que vem do Senhor, e essa é a nossa força. Ele veio em forma de ser humano para nos trazer alegria. Jesus é a nossa alegria. Em segundo lugar, você que já tem essa alegria, eu convido você a pensar que essa notícia especial, o significado do Natal é tão especial porque se trata de uma notícia para todas as pessoas. E é uma notícia, como eu disse, nova para a gente. Novas de grande alegria. Nova para a gente do ponto de vista cultural, do ponto de vista tradicional ou da tradição. Só que vocês acham que Jesus começou a existir em um estábulo? Vocês acham que seu início foi no cenário de uma estrebaria, porque não havia lugar para eles em hotel algum ou nas hospedarias? Aí ele foi parar numa estrebaria. Jesus começou a existir ali. Eu faço questão de lembrar que o Natal é uma celebração histórica e cultural. Mas Jesus pré-existia. A pré-existência do Cristo, ela é afirmada em vários textos da palavra de Deus. Certa vez eu me lembro ter feito um estudo para pregar, embora ainda não tenha pregado nesse texto, com o objetivo de celebrar o Natal em João, capítulo 1. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas, quando se fala Verbo, estão fazendo referência a quem? A Jesus. Então, quando diz ali, o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí fala do nascimento de Jesus. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a conheceram. Mas a tantos quantos a conheceram, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, é uma forma diferente, teológica, de falar do Natal para alcançar os gregos que tinham na hierarquia das divindades a figura do Logos. Da pré-existência do Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Se você for também no texto de Filipenses, no capítulo 1, no verso 15, você vai encontrar a referência a Jesus. Diz Paulo, ao escrever aos Filipenses, o qual é, Filipenses 1, verso 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de quê? De toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Gente, Jesus já existia. Ele não começou a existir numa manjedoura. Aqueles que conhecem um pouco mais profundamente a cristologia, que é o estudo da pessoa do Cristo, sabem que o Cristo pré-existiu. Por isso, Deus, na narrativa inspirada por Ele, que foi registrada como uma poesia, diz assim: no princípio era o Verbo. Aliás, no princípio criou Deus os céus e a terra, lá em Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
Depois, aí o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Deus, quando começa a criação, ele diz, façamos. Façamos. Não disse, eu vou fazer. Ele usa o plural. O plural utilizado por Deus é uma maneira de falar da triunidade, que é a forma como Deus existe. E ele se revelou através da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo fora prometido, já existia desde um princípio, já pré-existia, pois pairava sobre a face das águas. E por que ele pairava sobre a face das águas? Acho que você já deve ter ouvido isso até de mim, porque ele não tinha o seu coração para habitar. E depois Jesus falou da vinda do Espírito Santo, quando, na intenção de consolar seus discípulos, ele falava que ia para o Pai, mas disse, eu vos deixarei outro Consolador para que esteja convosco em todo o tempo. E essa promessa de Jesus se cumpriu durante a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou de um modo sobrenatural, dando às pessoas o poder de falar idiomas que não conheciam. E cada um ouvia falar no seu próprio idioma de nascimento. O Espírito Santo também, que pré-existia com Cristo, teve também um momento de manifestação histórica visível na vida das pessoas. Foi uma manifestação sobrenatural. A Bíblia afirma que esse Cristo que pré-existia, que se tornou homem num ato de autolimitação, um ato de esvaziamento. Foi assim que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 7. Ele disse assim, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele esvaziou-se, assumiu plenamente a condição de ser humano. Queridos, eu não sei se você teria feito desse jeito. Se você fosse Deus a se revelar como uma pessoa, se revelar como o Messias, como Cristo, como o Rei dos Reis, eu não sei se você teria vindo à Terra do jeito que ele veio, nascendo de um jeito humilde, numa manjedoura, nascendo não rodeado de expectativa de parentes, de médicos e enfermeiras em hospital, não desse jeito. Nasceu rodeado de animais. Eu imagino que algumas pessoas talvez se fossem se revelar ao mundo, porque Deus tinha presciência de tudo. Jesus, como Deus, tinha autoconsciência da sua missão e presciência de tudo que ia acontecer. Ele poderia muito bem, se fosse como um de nós, talvez querer nascer no mais suntuoso hospital da época, nascer com uma grande celebração, caravanas de reis de outras nações, para virem em cortejo apresentar homenagens. Se fossem nossos dias, provavelmente convocaria uma coletiva de imprensa com todas as emissoras de TV do mundo. Eu não sei se haveriam fogos de artifício suficientes para uma celebração de tanta importância. Gente, é algo maravilhoso que Deus nos ensina. Não, Jesus não veio ao mundo com fogos de artifícios, efeitos especiais. Provavelmente, se fosse eu,
talvez fosse ostentar alguma coisa, talvez você também, mas ele veio simplesmente fazer-se homem, viver de maneira simples para nos ensinar como devemos viver. A ideia de Deus foi diferente. Ele veio ao mundo do mesmo jeito que todas as pessoas vêm. Do mesmo jeito que as pessoas vêm ao mundo, ele veio. Foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre de uma adolescente, no ventre de Maria, e nasceu ali, sem auxílio de um especialista no seu parto. Veio de um modo muito simples. O fato do Deus do universo nascer desse jeito e se humilhar, limitando-se a si mesmo, ou seja, o transcendente se tornou imanente, o todo-poderoso se tornou limitado. Embora tivesse todo o poder, esvaziou-se do poder para se revelar. Eu, recentemente, ouvi uma história de alguém daí da igreja pregando que me comoveu, né? Que me comoveu. Contou a história de... Eu não lembro agora quem foi, mas numa situação de inverno, os pássaros, querendo buscar um lugar aquecido, batiam no vidro e morriam. A pessoa saiu na neve e abriu a porta do estábulo para que os pássaros pudessem entrar e parar de morrer. Mas eles continuavam sendo atraídos pela iluminação e, na busca de abrigo, estavam batendo no vidro. Então a pessoa pensou: se eu pudesse falar a língua dos pássaros, se eu pudesse me comunicar com eles, me identificar com eles, eles não estariam morrendo desse jeito. Deus fez diferente. Deus veio à Terra, assumiu a forma humana para falar conosco. Essa foi a ideia de Deus, se humilhar, assumir a forma humana e nascer de pessoas simples. Se você fosse o Rei dos Reis planejando seu nascimento, se você fosse Deus planejando seu nascimento, em que lugar você nasceria? Eu conheço alguns lugares do mundo. Conheço alguns lugares. Tem lugares que são fantásticos. Provavelmente eu e você iríamos escolher nascer em algum lugar do primeiro mundo. Provavelmente. Belém Efrata, cidadezinha, botainha nisso. Até hoje, não tem nada de tão atrativo no lugar, a não ser o fato de ser o lugar onde o Senhor nasceu. Aliás, até a Igreja da Natividade é questionada como sendo aquele lugar onde Jesus nasceu. Isso é questionado até hoje. Se fosse você, onde você nasceria? E qual seria a sua família? Você escolheria, de repente, a família Gates? Seria um descendente de Bill Gates? Seria um Zuckerman? Ou seria, enfim, alguém desses poderosos? Jesus nasceu de pessoas simples. José e Maria. Ele, um carpinteiro. Ela, uma jovem que se tornaria dona de casa. Seu ventre acolheu o Rei dos Reis. Nascimento humano e de modo muito simples. Vir ao mundo de forma humana tem um significado todo especial, muito especial. Num pequeno vilarejo, algo inimaginável para qualquer pessoa.
todos os planos de Deus para a humanidade estavam ali, envolto em faixas, como que um presente embrulhado da maneira mais simples. Naquele bebê estava sendo revelado o grande presente de Deus para mim e para você. Algo inimaginável para a maioria das pessoas. Os planos de Deus, os planos de salvação estavam sendo consumados de maneira muito simples, de todas as maneiras pelas quais Deus poderia ter escolhido para vir ao mundo. Por que é que ele veio como uma criança pobre? Por que é que ele veio como uma criança simples? Eu poderia sugerir, ele veio para salvar-nos e não para nos amedrontarmos. Ele veio para cativar a nossa afeição e para que nós o respeitássemos por sua autoridade e não pelo medo do Todo-Poderoso, de um rei com grande poder. Deus poderia ter vindo de outras formas e impor o seu poder, amedrontando pessoas, mas ele não fez isso. Ele veio ao mundo de uma maneira como qualquer outra pessoa com quem podemos nos relacionar. Todos passamos pela mesma experiência, todos nascemos. Deus não foi criado, mas ele se autolimitou e se revelou pelo Filho. Deus é criador. Deus existe, ama você, é criador, e ele veio da maneira que viabiliza o nosso relacionamento com ele. Que notícia poderia ser melhor do que esta? Isto significa que ele compreende a mim e compreende a você. Compreende suas alegrias, seus sofrimentos, suas tristezas, suas angústias, suas ansiedades, suas depressões. Se você estiver em qualquer situação humana difícil, Jesus passou por ela. Por isso ele pode te entender. Ele pode dizer, eu não sou um Deus distante, que não compreende o que você está passando, porque eu também experimentei. Eu estive na Terra e sei o que significa ser humano. A verdade é que o Natal, meus queridos, não é uma ocasião boa para muitas pessoas. Não é uma ocasião feliz. Mexe com muitas emoções negativas para muitas pessoas. Às vezes é o pesar de entes queridos que não estão mais conosco. Algumas vezes é depressão por causa dos pensamentos frustrantes. Mais um ano se passou, está chegando o final do ano, e eu queria construir uma família, não construí. Eu queria melhorar o meu relacionamento conjugal e ele continua, desculpe a expressão, me perdoem, uma droga. Na verdade, eu gostaria que meu filho fosse mais obediente, fosse mais sincero, mais devoto a Deus, mais dedicado a projetos que sejam significantes. Nem todos os pais têm a alegria de ver seus filhos seguindo uma carreira, trazendo alegrias no caminho do Senhor. E, às vezes, o Natal é um momento em que as famílias não sentam ao redor da mesma mesa por conta das dissensões. Há pessoas cujos casamentos não ficaram melhores. Algumas vezes, os tipos de dificuldade que são comuns a seres humanos aparecem e as pessoas ficam tristes e deprimidas. Meus queridos que hão de assistir isso, você que está participando, se de algum modo passou por sua cabeça algum sentimento de tristeza, eu quero dizer, Jesus compreende você e ama você. Ele sabe o que você está sentindo agora e o que você estará sentindo depois de amanhã à noite, se você vai ter ceia ou se não vai ser.
porque Jesus se tornou ser humano. O que nós e bilhões de outras pessoas celebram no mundo nesta semana não é a celebração de uma criança comum que nasceu, mas celebram a vinda de Deus em forma de um bebê. É Deus presente em nossa história. A boa nova é a razão pela qual ele veio. E essa precisa ser a boa razão para nos alegrarmos no Natal. Eu vou pausar por aqui para não ser enfadonho aos irmãos, mas talvez rememorando o Natal, em outra oportunidade eu posso até dar continuidade ao pensamento sobre por que o Natal é tão especial para nós. Por que é uma notícia feliz? É porque ela traz alegria, é porque é para todas as pessoas, e apenas citando sem fazer exposição. É porque a notícia da presença de Deus no seu coração, na sua vida, na minha vida. Que Deus nos abençoe e que celebremos o verdadeiro Natal, com panetone, sem panetone, com bacalhau, sem bacalhau, com rabanada, sem rabanada, com árvore de Natal, sem árvore de Natal, castanhas, nozes, avelãs, com ou sem isso, com mesa farta ou sem mesa farta, nós podemos e devemos celebrar o verdadeiro Natal, porque Jesus Cristo vive e habita entre nós, está em nosso coração. Ele está no meio de nós. Aleluia. Glórias ao Todo-Poderoso. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Aleluia. Vamos ouvir o hino do HCC 100. Proclamaram anjos mil.
Amém, aleluia. Queria pedir para a irmã Wene encerrar com uma oração e depois a gente se despede. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu nesta noite a oportunidade de estarmos louvando a Ti, estarmos juntos, Senhor Deus, Teus filhos, cada um, Senhor Deus, com suas famílias. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, que nos mostra o Teu cuidado, Senhor Deus, quando enviou Jesus para vir em forma de homem, Senhor. Muito obrigada. Senhor, que a cada dia em nossos corações estejamos, Senhor Deus, valorizando o Teu amor, Senhor Deus, e proclamando do Teu amor às outras pessoas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco. Guarda-nos, ó Pai, nas Tuas mãos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Livra-nos de todo mal. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo agora, né? É domingo. Feliz Natal! Feliz Natal! Bom Natal para todos! Feliz Natal para todos! Feliz Natal! Bora! Feliz Feliz Natal! Natal para todos! Feliz Natal! Abraço aí pra Vou todos. tentar, ó, fazer o daqui. Feliz Natal para Olha o todos. coração. Olha que coração lindo. Daqui a pouco, querida. Ele gostaria. Fala, irmão. Boa noite. Tudo bom? E aí, mãe, Boa benção. noite. Boa noite, cunhado. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, pastor Milton. Boa noite, Robinho. Boa noite, abençoado, irmão. Você está fazendo falta aqui, irmão, ó. Fazendo exame de Aí, conta. Fábio! Olha, estamos aqui na igreja fazendo exame de contas aqui. Ah, tá. Eita! Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Amém. Boa noite, sogra. vocês. Boa noite, cunhado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus aí. Boa noite, sogra.